disseminar o conhecimento em design de serviço. A gente acredita no aprendizado colaborativo e participativo não só dos profissionais que atuam na área, mas também das empresas de design, das empresas do mercado, instituições de ensino e no impacto que isso traz na sociedade como um todo. O SDN é uma associação global, hoje conta com mais de 80 países inscritos e mais de 1.250 membros espalhados ao redor do mundo. No site do SDN, vocês encontram bastante conteúdo rico sobre design de serviço, tanto educacional quanto cases, e existe uma página que é voltada para o capítulo brasileiro. Então, bem legal conferir lá para quem tiver mais interesse sobre o tema. Anualmente, o SDN organiza uma conferência global. Esse ano seria em Copenhague, mas devido à pandemia, vai ser virtual. Então, para quem quiser participar, dá oportunidade de pessoas de lugares diferentes estarem presentes. E quem faz parte da organização do SDN daqui de Florianópolis? A primeira organizadora é a Ana Ribeiro, que é da ArcTouch. Como eu falei, ela me ajudou hoje na organização desse evento e também vai falar para a gente sobre a experiência dela com Employee Experience. Eu sou a Bruna Plentes, sou cofundadora da OMA Design Serviço junto com a Maria Fernanda, que está aqui presente também. A Cláudia Grande, que é da Deparaê, Design para Estratégia. A Priscila Buquerque, da Catarinas Design. A Marina Cunha Aguiar, que também é da Deparaê. O Rafael Rocha, que é da Rede Vistorias, da Payface e também do Multiverso, é multifunções. E a Renata Heine, que também é da Deparaê. E, por fim, o Wesley Rocha, que é da Resultados Digitais. Hoje, a gente já organiza eventos desde 2018. Alguns dos eventos são voltados para a comunidade local, então é por iniciativa própria. E outros a gente segue o calendário global do SDN, como o GSGen e também o Service Design Day, que é no dia 1º de junho, e esse ano aconteceu no Brasil inteiro no formato online. Aqui algumas fotos dos eventos que a gente já organizou no ano passado, aqui em Floripa. E esse ano, desde que iniciou a pandemia, a gente migrou para o formato online, digital, que propicia que mais pessoas estejam presentes, pessoas que não são necessariamente daqui de Florianópolis. E o primeiro evento nesse formato foi sobre antropologia, o que é e como se aplica ao design de serviço. Aconteceu em maio e contou com a Virgínia Rodrigues e com a Carol Zator. A gente decidiu seguir nesse mesmo formato e o próximo evento, já salvem a data, vai ser no dia 27 de agosto. A gente vai receber o Fábio Amado e vamos falar sobre design de serviço e o novo normal. Como que as empresas estão se adaptando e como o design de serviço pode ajudar. Voltou. Alguém estava com o microfone desmutado, estava barulho, mas já voltou ao normal. Bom, quem quiser fazer parte da comunidade do SDN nacional pode entrar no grupo do Slack ou na página do Facebook do SDN. E quem quiser entrar para o capítulo de Florianópolis pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Além desse QR Code que está aqui na tela, eu vou compartilhar com vocês o link para ingressar no grupo. E a gente costuma divulgar os eventos também pelo Instagram. Então, nos acompanhem lá para ficar sabendo das novidades. E para quem é novo no assunto, vou falar um pouquinho sobre design de serviço. O que significa design de serviço? De uma maneira bem crua, design de serviço é o design thinking aplicado a serviços. Ou seja, é uma abordagem estruturada que facilita a criação dos serviços para que eles se tornem mais úteis e, ao mesmo tempo, desejáveis para os usuários e para os clientes. E também mais viáveis e eficientes para aqueles que executam o serviço. O objetivo do design de serviço é potencializar os resultados com experiências positivas. Mas como que um cliente vai ter uma experiência positiva se as pessoas que estão prestando aquele serviço não estão felizes?
Então, tão importante quanto a gente gerir a experiência das pessoas que vão utilizar o serviço dos nossos clientes, dos nossos usuários, é a gente olhar para as pessoas que prestam o serviço. Sempre por trás de um bom serviço, existe uma equipe que é muito bem liderada em uma cultura organizacional saudável. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu passo a palavra agora para o Renato Guimarães, que atualmente é Head de Engenharia do PicPay, e vai nos contar um pouco como tem sido lá para eles, vai falar sobre liderança nos tempos atuais. Renato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber aqui. Vou parar de compartilhar minha tela para o Renato poder entrar. Creio que por um momento eu me perdi aqui, não sabia onde estava o meu Zoom. Voltou agora. Voltou. Bom, boa noite, pessoal, tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer aí o convite de vocês. Falo bastante aí com a Maria e com a Bruna. Desde a gente fez um trabalho lá e com a Carol, que está aqui também, a gente fez um trabalho na empresa que eu passei anteriormente, na DASA. E foi super legal conhecer o design de serviços. Eu, particularmente, não tive contato, não conhecia muito bem, e conhecer um pouco mais da essência desse trabalho foi fundamental até para que eu conseguisse aplicar melhor junto com meus times e trazer até mais propósito das coisas que a gente faz, né? Então, sou super fã das meninas aí, da Bruna e da Maria, e obrigado pelo convite. E a ideia hoje aqui é falar um pouco sobre liderança, o que eu venho aplicando, o que eu venho fazendo atualmente. E, sei lá, bater um papo aqui para vocês, tá bom? Com vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Peraí. A pergunta clássica em tempos de pandemia, né? Estão vendo minha tela? Estão, né? Todo mundo está... Estamos. Acho que essa é a pergunta que a gente mais deve ter ouvido durante a pandemia, né? Não tem jeito. Bom, galera, então falar exatamente sobre isso, sobre liderança nos tempos atuais. E espero que vocês gostem. Vou tentar trazer exemplos do meu dia a dia, coisas que eu já apliquei, e fazer um pouco aí um paralelo para vocês. Mas antes de entrar no tema, eu acho que é super importante que cada um de nós saibamos... Peraí, deixa eu ligar meu timer aqui que eu esqueci. Pronto. Cada um de nós saibamos nos liderar também, né? E é super importante que a gente tenha pessoas ao nosso lado que nos apoiem. Então, eu não seria nada do que eu sou sem a pessoa que está aqui nessa foto, que é a Mariana, que está ali assistindo no celular. Eu pedi para ela assistir no celular para eu não ficar nervoso, ela assistir aqui atrás de mim. E eu gosto muito de começar minhas apresentações falando um pouco do meu lado pessoal, né? Esse sou eu, surfista aí surfando no Peru, em Chicama, uma viagem super especial que a gente fez, e do lado de cá, no deserto do Atacama, no ano passado. A gente ama viajar, e quando concilia viagem e esporte, é mais especial ainda, né? Então, sou muito nessa vibe, e a Mariana é uma grande parceira minha, e é quem me motiva e que faz com que eu cresça cada dia mais. Então, é super importante ter essa visão de uma pessoa que está do seu lado. E uma das frases que eu gosto muito de usar é essa frase, que é uma tirada da música dos Novos Baianos, O Mistério do Planeta, que é que eu vou mostrando como sou e vou sendo como posso. Então, eu vou me moldando de acordo com o modelo, com o mercado, com as situações, e vou tentando dar o meu melhor sempre que onde eu estiver, né, em qual posição eu estiver. Então, hoje eu estou head de engenharia do PicPay. Como vocês devem saber, e está muito na mídia, é um meio de pagamento, é uma wallet, e a gente está crescendo muito lá.
O time de engenharia vem se expandindo do ano passado para cá, cresceu em 12 vezes em um ano. E anteriormente eu trabalhei na DASA durante 1 ano e 3 meses, mais ou menos, onde eu participei de transformação digital e cultural e de organização de times de engenharia de software. E antes da DASA eu fiquei 9 anos numa mesma empresa chamada Bionexo, que é um marketplace da área de saúde também. Então eu fiquei 10 anos na área de saúde e hoje eu estou no mercado financeiro, aprendendo bastante, cada dia é um aprendizado. E nessa minha trajetória, eu comecei como desenvolvedor. Vocês estão vendo que eu estou falando do futuro e do passado. Eu comecei como desenvolvedor, fiz ciência da computação, trabalhei um bom tempo desenvolvendo softwares. E aí, quando decidi, a propósito, meu apelido é Bahia, porque eu sou da Bahia, sou de Salvador. E quando eu cheguei em São Paulo, já virei Bahia e sou Bahia até hoje. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vim como desenvolvedor. E aí o mercado estava mudando, assim, a questão de como que as pessoas lidavam com o trabalho propriamente dito, né? E aí eu comecei a focar muito nisso, no que motiva. Para mim, trabalho tem que ser divertido. Então, assim, a gente passa 1/3 da nossa vida praticamente dentro do trabalho. Se não for legal, a gente vai surtar, entendeu? Então eu sempre comecei a olhar como que eu poderia tirar as melhores lições, os melhores valores do meu trabalho. E aí comecei a estudar muito. E em 2012 eu virei coordenador e aí eu passei a fazer gestão de pessoas. E de lá para cá desenvolvi pouco software, desenvolvi muita gente. Então eu estudei muito. Hoje eu quase não sou de exatas e sou quase de humanas, vamos dizer assim. Mas gosto muito de tecnologia, estou em tecnologia, estudo tecnologia, mas estudo mais pessoas e como fazer as pessoas terem um propósito bem definido para que consigam ter boas entregas e consigam dar resultados, tá? Então esse é um pouco assim de mim e de como estou agora. E falando do novo normal, né? A gente já deve estar até cansado dessa frase assim, o novo normal, o que vai ser depois, tal. Um fato grandes oportunidades surgem em momentos de crise. Não tem como não ser. Mas também surge medo, surge incerteza, insegurança, ansiedade e muitas coisas, né? A gente viu, eu não estou entrando no mérito aqui de business, de negócio, nem nada. Claro que tem negócios que estão indo super mal por conta da pandemia e tem negócios como o PicPay que estão indo super bem. E minha intenção aqui não é valorizar um em detrimento de outro de forma alguma. É uma fase complicada para muita gente, mas é uma fase que a gente tem que rever nossos valores, tanto pessoais quanto profissionais, né? E dentro do trabalho, como um líder, eu tenho que rever isso diariamente, entendeu? Eu tenho que pensar isso diariamente. Então, como que eu vou conseguir levar um bom propósito para o meu time, fazer com que o meu time consiga entregar bem, consiga trabalhar bem, motivado, descansado e com a sanidade mental tranquila, né? E qual que é o maior pilar para conseguir resolver isso? É liderança. Então, liderança, na minha opinião, é o que vem sendo um grande diferencial para as empresas. Ainda mais agora, falando um pouco mais de tecnologia, onde eu estou inserido, o mercado está extremamente aquecido. Meu time de desenvolvimento e qualquer pessoa de desenvolvimento recebe proposta diariamente. Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre converso com as pessoas de desenvolvimento do meu time e eu sempre falo, gente, eu sei que vocês recebem propostas de trabalho. E o que faz vocês ficarem dentro do time? O que faz vocês ficarem aqui ainda trabalhando? Obviamente que tem vários pontos para isso, né? Um ambiente, bom salário, bom propósito, poder de fala, liberdade, autonomia. Mas um aspecto crucial é a liderança. E cerca de 70% das pessoas trocam de empresa não é pela empresa, e sim pelo chefe. Aí eu digo chefe mesmo, não é líder. Entendeu? Então é um aspecto que eu acho que é fundamental e é o grande diferencial para que a gente consiga ter um bom ambiente e boas entregas. Mas assim, o que é liderança, né? Para mim, na minha opinião, é simples. É olhar genuinamente para as pessoas do seu time e fazer de tudo para que elas cresçam, sejam felizes e alcancem seus resultados. Pessoas felizes não incomodam, pessoas felizes geram resultados e crescem e te ajudam a crescer. Então,
não só pelo resultado, mas sim por respeito à pessoa. Tem que tratar bem, tem que estar junto da pessoa, tem que ser um grande líder, um líder inspirador. E ainda mais no ambiente VUCA, no mundo VUCA que a gente vive, né? Imagina, a gente já estava num mundo VUCA, que é volátil, ambíguo, incerto, complexo, e aí essa sopa de palavrinhas aí que a gente ouve constantemente, e ainda colocam mais uma pitada, uma pandemia. Então, pô, algo que nós não vivemos, a gente não tinha nem ideia. E, pô, na era da informação, na era da comunicação, mundo VUCA, ainda mais uma pandemia, ainda mais por isso se faz necessário um pensamento centrado nos seres humanos e nas relações, entendeu? Então, eu valorizo muito as relações no trabalho como se fossem, não digo minha família, porque eu acho que é meio clichê isso, né? A família e tal. Eu acho que é uma relação como irmãos e irmãs, assim, que, pô, vocês brigam, discutem, tem diferenças e tal, mas se amam no final, entendeu? Tem o mesmo propósito, tem o mesmo objetivo. Vocês divergem de pensamento, mas vocês convergem de propósito. Então, o pensamento centrado nos seres humanos, nas pessoas que estão com você, nas pessoas da sua empresa, para mim é um dos grandes diferenciais também que vai ajudar a gente passar dessa fase e seja o que Deus quiser, a próxima fase, né? Ninguém sabe ainda. No PicPay, por exemplo, a gente está aí de home office pelo menos até 31 de dezembro. E depois, o que vai ser? A gente vai voltar 100%? Provavelmente não. Vai voltar uma parte, como que vai voltar e tal, ninguém sabe ainda, né? Então, se a gente focar muito nas pessoas, a gente vai ter uma leveza para passar essa fase. E pensando nas pessoas, uma coisa que eu gosto muito de falar, e aí eu falo lá muito para o meu time, eu até tenho um GIF dançando assim, mas eu não coloquei na apresentação, que eu fiquei um pouco envergonhado, mas eu falo muito que a gente tem que dançar a música dos nossos liderados, entendeu? Não só dos liderados, dos nossos pares, das pessoas com quem a gente mantém relações no trabalho. Então eu gosto muito de conhecer as pessoas. Então, hábitos, hobbies, família, onde vivem, dores, desejos, anseios, aptidões. Porque eu acho que, primeiro, você demonstra empatia, demonstra um carinho especial pela pessoa e é de fato genuíno aquele comportamento, aquela preocupação, aquele comentário, aquela ajuda. E você sabendo dores, desejos, anseios e aptidões, você consegue inclusive nortear as pessoas. Eu diria que boa parte das pessoas que estão com problemas dentro do trabalho são porque estão alocadas em algum tipo de trabalho que não as traz motivação, entendeu? Então, pô, se imagina vocês começarem a olhar isso e pô, casar o que essa pessoa conhece versus o tipo de atividade que ela pode, que a gente tem para que ela possa entregar, isso já é um checkmate ali, vamos dizer, de um bom trabalho e de um bom ambiente para que ela entregue resultado, né? Então é muito legal conhecer isso e é bom também saber hobbies, saber hábitos, família, pô, com quem vive, saber chegar numa segunda-feira e perguntar, pô, como foi o churrasco aí da sua família e tal, com a família, onde vivem é super importante. Então eu sempre cuido para conhecer as pessoas que trabalham diretamente comigo, tá? Inclusive as que não trabalham diretamente no dia a dia, porque eu gosto disso. E eu gosto muito de falar, até escrevi um post em 2018, que é esse título, Pessoas Antes de Processos e Métricas, e eu mandei para a Bru, depois ela pode mandar aí para a galera, quem quiser ler. Por quê? Aqui não quer dizer que eu não acredite em processos e métricas, tá? Muito pelo contrário, eu defendo muito os processos e as métricas, mas eu acredito que em pessoas em primeiro lugar. E eu vou contar um caso rapidamente do porquê que eu escrevi esse post na época. Eu assumi um time em 2018, além do time de engenharia lá na Bionex, que era um time a gente chamava de Customer Care. E esse time era de suporte nível 1 e nível 2. E eram pessoas que gostavam daquela atividade que elas trabalhavam. Mas eu não via que aquela atividade era o que ia mover elas para o resto da carreira delas. Então, eu tentei, nas conversas, nos one-on-ones, explorar qual que era o próximo passo dessas pessoas, tá? O que elas gostariam de ver, o que elas gostariam de estudar, o que elas gostariam de pensar.
e descobri algumas pessoas e coloquei mentores, liguei pessoas. Um outro artigo também que eu vou mandar para a Bru é sobre tipos de managers. Então, eu me considero um connector manager. Eu não preciso ser o melhor técnico, o melhor desenvolvedor para fazer com que uma pessoa de desenvolvimento cresça na carreira. Eu preciso garantir que ela tem uma pessoa muito boa acompanhando ela e que vai fazer essa pessoa crescer, vai me dar feedback e eu vou fazer o apoio do crescimento. Então, é ligar um mentor nela. E aí, voltando à história, eu liguei mentores para essas pessoas e essas pessoas mudaram de área em um determinado tempo, porque tinham oportunidade, já estavam se preparando. Ou seja, elas trabalhavam no seu dia a dia e usavam um período de tempo durante o trabalho como uma mentoria. Ou seja, eu formei pessoas felizes, elas entregavam as atividades que elas tinham e focavam no estudo, que era uma oportunidade de mudar de área, mudar de ambiente, né? E aí eu consegui, obviamente, junto com todas elas, zerar as filas de chamados durante um período e foi super legal e foi uma experiência muito bacana. Então, depois eu mando esse link aí para vocês. E essa imagem aqui, todo mundo já deve ter ouvido, quer dizer, todo mundo não, boa parte das pessoas já deve ter ouvido falar do Simon Sinek. Ele escreveu o livro Comece pelo Porquê. Aqui ele vai muito no âmbito de empresarial, mas eu acho que o Golden Circle dá para a gente aplicar em qualquer coisa. Então, a gente vê muito, e eu vou falar daqui a pouco de motivação, de gestão 1.0, 2.0, 3.0, a gente vê muito os chefes perguntando, o que você está fazendo? Como você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E isso não motiva, isso não engaja, porque isso poda a criatividade. Então, se você começa pelo porquê, é você trazer de fato o propósito, é a razão daquilo, a razão da atividade. O como como você está pensando em construir essa solução, como você está propondo suas ideias. E o que é só no final, porque o que é a dor que vai ser resolvida. Então, é a atividade fim que a pessoa vai fazer. Então, se você começa de dentro e vai para fora, você traz muito mais propósito para o time e gera pessoas muito mais engajadas. Esse é um grande ponto que eu falo bastante sobre propósito e porque eu acredito muito. E esse é o Simon Sinek e ele diz essa frase que para mim é ótima, que pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, se você consegue transmitir o propósito daquilo que você acredita e daquilo que você precisa e quer que elas entreguem, você vai conseguir engajar essas pessoas. Empatia, a grande característica dos líderes atuais, né? Eu acho que esse é um grande diferencial, e empatia é diferente de simpatia. A gente já vai assistir um videozinho de 3 minutinhos, prometo que é rápido, mas é super importante que a gente tenha esse balizador, porque é muito difícil você se colocar na situação da pessoa. Então, eu gosto muito de exercitar constantemente o poder de empatia, porque eu acho que é fundamental para ter um time ali coeso e respeitado, né, para poder entregar resultado. Então, eu vou agora passar um videozinho só para a gente ter uma ideia da diferença entre empatia e simpatia. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed.
And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." I had it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, gente, dificilmente uma resposta vai ajudar, né? E às vezes a pessoa só precisa que você esteja presente e seja um bom ouvinte, entendeu? Então, isso é empatia. É você ali tentar se colocar no lugar da pessoa e, quando não puder, minimamente saber ouvir, saber apoiar quando precisar. Uma outra grande característica aí que eu falo bastante é transparência. Então, se você quer que o seu time faça aquilo que acredita, você deve dar o mesmo grau de informação para eles. É óbvio que tem informações e com características distintas que você não deve abrir. Mas se você considera que tudo é importante para que o seu time entregue resultado, você tem que dar informação. Informação é o que vai mover o time, é o que vai dar propósito, é o que vai traçar o objetivo, é o que vai fazer o seu time ir no caminho que você acredita. Aqui eu digo, não seja um chefe, porque, voltando para o passado, começando lá na gestão 1.0, que era muito baseado em comando e controle, atividades top-down, é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ainda é muito usado até hoje, tá? Em alguns tipos de indústrias, alguns tipos de trabalho. Mas em trabalhos criativos, como acredito que seja a maior parte desse público aqui, essa não é uma boa prática mais, entendeu? E isso desmotiva, isso desengaja, faz as pessoas ficarem tristes e não entregarem resultado. Passando para uma evolução, a gestão 2.0, ela tentou corrigir os problemas da 1.0, mas continuou com as estruturas top-down porque os líderes ainda eram com um mindset enraizado, entendeu? Então, ela virou uma gestão 1.0 turbinada, vamos dizer assim. E a gente vê na Six Sigma, BSC, que são boas práticas, mas que foram aplicadas de uma forma não muito boa. E aí também os livros de gestão e de administração, onde dizem, agora você é um líder, não mais um gerente. Só que na prática, isso não se viu tanto valor. E agora o modelo atual, que é o modelo que eu mais gosto de aplicar, que é pensar nas organizações como redes e não hierarquias. As hierarquias existem e devem existir para dar escala, né? A gente precisa de níveis, mas se você pensar ela como uma rede mesmo, uma rede social, uma plataforma onde as pessoas se interagem, e a gente promove bastante isso no PicPay, onde o meu CTO, um desenvolvedor que tem 3 camadas para chegar nele, o desenvolvedor pode falar com ele a qualquer momento, e tem que ser assim, tem que ser o mais flat possível, e colocando as pessoas no foco, mais do que os departamentos e seus lucros. Mas aí a gente não olha para o departamento e nem para o lucro? Claro que olha. Só que as pessoas motivadas e engajadas, elas vão chegar lá. Elas vão entregar lucros para a empresa. E é muito focada na gestão ágil. E daqui a pouco eu vou falar da motivação 3.0, que é energizar, empoderar, alinhar, desenvolver, crescer e melhorar absolutamente tudo dentro do ecossistema. E isso faz com que você seja um líder inspirador.
E aqui um ciclo de motivação que eu criei para uma outra apresentação e eu acho super legal compartilhar com vocês, porque é o que eu acredito que compõe toda a experiência profissional. E eu falo muito sobre o recrutamento. Para mim, desde do dia zero do profissional, quando está conversando com a empresa, ele tem que estar encantado com a empresa. É literalmente encantado. Então, porque é importante mostrar que você quer essa pessoa no time antes mesmo de saber se ela é a melhor pessoa. Isso também tem um pouco de empatia, employer brand. As meninas daqui a pouco vão falar de employer experience e eu acho que elas vão trazer mais assuntos até do que eu. Mas é você, de fato, mostrar que você quer aquela pessoa antes mesmo de saber se ela é boa. Entendeu? É focar no propósito e nos valores, ter humildade, ética e transparência acima de tudo. Então, eu gosto muito de, durante a entrevista, contar exatamente o contexto que ela está inserida, porque se essa pessoa entrar e ela está com uma outra expectativa, eu não vou já desmotivar ela no dia 1, entendeu? Então, eu gosto de deixar claro, ó, você está sendo contratada, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Faz sentido para você? Ótimo. Empatia, já falamos bastante. Avaliações técnicas com decisões colaborativas, então, assim, colocar pessoas do time que vão ser pares dela para participar da entrevista é super legal. E eu trabalho bastante com isso também. E aí a gente passa para o propósito, que é o porquê estamos aqui, e o engajamento, dando clareza dessas atividades. Então, assim, qual é o impacto do trabalho dela? Pô, ela está entrando, vai trabalhar e o resultado do trabalho dela vai gerar o quê para a empresa ou para a sociedade? Fazer um onboarding eficiente, então fazer com que a pessoa entre bem, saibam os valores da empresa, o que é esperado dela, o acompanhamento legal, ela entrar e já ter o máximo de informação possível para entregar resultado, porque quando você faz um onboarding eficiente, você aumenta o ROI da contratação daquela pessoa. Então, você começa a fazer com que aquela pessoa tenha mais resultado, dê mais resultado num intervalo de tempo menor. A criatividade tem que ser exercida sempre. E a mentoria, que eu já falei lá atrás, naquela historinha que eu contei, a colaboração são a chave do conhecimento. Então, estamos na era da informação. Por que não usar pessoas como redes para que elas se ajudem dentro da própria companhia, que é a propagação do conhecimento? E com isso a gente consegue ter uma escala de equipes, porque as pessoas vão se formar, vão se conhecer, vão saber, pô, eu gosto de trabalhar com aquele assunto, pode ter uma oportunidade ali e conseguem dar uma mexida no ambiente, né? E promover a equidade e valorizar a diversidade e as diferenças. Eu acho que esse é um tema super importante e que eu gosto muito de falar, porque temos que ainda mais no mundo que a gente vê hoje, cheio de preconceito, estamos em 2020 e ainda vemos coisas absurdas com qualquer tipo de pessoa e eu acho que isso é um caminho muito ruim, vai para um buraco sem fim. Então, como um líder, homem, branco, hétero, eu tenho obrigação de dar oportunidade de fala para todas as pessoas, independente do que elas sejam. Então, valorize isso bastante, porque a diversidade é a chave do sucesso do seu time. E aí a gente parte para a motivação, que é de fato saber a verdade sobre o que motiva aquelas pessoas, né? E aí quando a gente olha, esse daqui é o... Pô, esqueci o nome do bichinho, daqui a pouco eu lembro. Mas é o bichinho que faz da motivação 3.0. E é você focar muito em propósito, autonomia e aprendizado contínuo. Já contei algumas coisas disso daqui. Colocar num ambiente seguro. Pô, fazer com que aquela pessoa tenha a possibilidade de trabalhar sem medo, conseguir entregar, errar, corrigir rápido, aprender e se sentir bem nas atividades que ela está fazendo. Flexibilidade, ainda mais no momento de pandemia, já trabalhava com home office desde 2013, 2014, mais ou menos, para o meu time. Eu, particularmente, não gostava muito de fazer home office, porque eu acho que eu tinha que ir para o escritório. Eu tive que me reinventar também agora. Mas eu estou gostando bastante. Mas sinto falta do escritório. Só que, ainda mais numa cidade como São Paulo, flexibilidade é importante. Então, você tem que trazer isso para o seu time. E dar abertura. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com as pessoas do meu time é oportunidade de fala, inclusive de feedbacks, sejam eles quais for, para mim.
ou até enviar um formulário anônimo. Eu tenho um modelinho, até quem quiser posso mandar depois, de uma avaliação do meu time para mim. E aí eu gosto de trabalhar essas informações que eles me deram, e às vezes vem informações que você nem imagina, que dói, mas pô, tem que ser dito. E aí eu faço um evento com eles, mostro as dores que eles trouxeram e traço planos de ação. E dou também abertura e transparência para eles, né? A mentoria, auto-organização, forme líderes. Para mim, um grande líder forma líder. Forma líder. Porque só assim você vai escalar e vai continuar uma boa cultura. E ponto chave também, forme pessoas para serem melhores do que você. Tira ego, esquece ego. Torça, comemore quando as pessoas forem promovidas, valorize que as pessoas estão crescendo. Se uma pessoa, no meu caso de desenvolvimento, está com um salário que está chegando perto do meu, ótimo. É sinal que essa pessoa é brilhante e ela está chegando lá. Não que eu seja mais brilhante que ela, mas numa carreira em Y, eu quero muito que um desenvolvedor um dia ganhe mais do que eu. Qual o problema disso? Se ela é uma pessoa brilhante, ela tem que ser valorizada por isso. E, por fim, o crescimento. Então, se os nossos liderados crescendo, nós crescemos também. E aí, o que eu falo de crescimento? Metas rápidas. Então, assim, poucas pessoas hoje vão passar mais do que 2 anos na empresa, né? A gente tem uma geração inquieta e que se move muito pelo impacto que ela está trazendo. Então, como você vai fazer essas pessoas ficarem? Se você colocar apenas metas de longo prazo ou de um ano, e sendo que ela só é vista uma vez por ano, essas pessoas vão desengajar, entendeu? Então, os modelos tradicionais desmotivam, tomam muito tempo. Em alguns casos, não agregam valor. Mas, mesmo assim, dá para trabalhar, porque você pode diminuir, fazer metas em ciclos curtos, que vão gerar mais engajamento, menos turnover e melhores resultados. E as metas corporativas versus o impacto da atividade de cada um, entendeu? Então, aqui, você não precisa mudar um modelo tradicional para dar objetivo ao seu time. Se for uma pequena empresa, por que não começar com OKRs, por exemplo? Pegando o objetivo corporativo, que é um global, e você quebrando, e, mais importante, fazendo o seu time quebrar e construir os seus key results ali baseado nos OKRs corporativos. A gente vem usando OKRs no PicPay, vem funcionando muito bem, e é uma boa prática. E cuidado com os incentivos perversos, né? Então, fugir das metas quantitativas e focar nas qualitativas. É super legal colocar algo de qualidade no entregável, porque isso você foge de algo pura e simplesmente quantitativo que pode gerar um incentivo perverso. Tá? E cada time tem que participar da construção dos seus objetivos, né? Porque isso vai engajar, e o foco tem que ser no resultado e não na tarefa. Porque se você foca pura e simplesmente na tarefa, você não sabe se aquela entrega vai de fato trazer resultado. Então, na minha opinião, você tem que pensar, qual resultado eu estou esperando? E aí sim eu olho a tarefa e tento construir ela de uma forma que eu atinja esse resultado. E entregar não quer dizer sucesso, né? Sucesso é o resultado da entrega, como eu falei antes. E juntando tudo isso, é um ciclo de motivação, porque o profissional que entra e passa por todos esses passos, quando ele chega na fase do crescimento aqui, ele está extremamente motivado com a pessoa e vai fazer o mesmo processo para que uma nova pessoa entre na empresa bem, e esse ciclo só propaga de felicidade dentro da empresa, né? Comunicação. Fale constantemente, seja coerente, esteja sempre disponível. Sempre disponível. Essa é a palavra que eu digo para o meu time. Minha agenda é uma loucura, sempre cheia, mas sempre que me mandam mensagem eu respondo, e sempre que me pedem para falar comigo, eu arranjo um tempo. Nem que sejam uns 5 minutos, 10, 15, 20, mas eu arranjo um tempo. E comunicação não é o que você diz, né? É o que os outros entendem. Então, é importante você se comunicar, é importante você puxar o seu time, passar metas, ainda mais no momento atual, ainda mais no momento de pandemia. E a gente tem visto lá que a gente está se comunicando muito mais, está se comunicando muito melhor. Seja de informações da companhia, da nossa área, da minha vertical, que eu atuo, dos meus liderados diretos. E eu acho que essa pandemia, o distanciamento social, fez com que a gente tivesse uma aproximação do ponto de vista de comunicação corporativa. E a confiança. Confiança é um outro pilar que não se pede nem se compra, né? Se conquista no dia a dia. Tem um vídeo muito bom também do Simon Sinek,
que ele fala que é quando você amou sua esposa pela primeira vez. Você não tem como saber esse dia. É uma construção. Você vai sabendo dia após dia. É um elogio, é uma flor, é cozinhar, tratar bem. E isso é um compilado e que vai gerando o amor, no caso do vídeo dele. Trazendo um paralelo para a confiança, são as suas atitudes. É aquilo que você prega, se é aquilo que você faz. É aquilo que você dá de liberdade, se você é coerente, se você trata bem suas equipes, as pessoas como um todo, né? Eu gosto muito de uma frase, ela é um pouco dura, assim, mas faz sentido, que é: eu não confio em quem não dá bom dia para um porteiro. Porque é uma pessoa que está ali, aquela pessoa está servindo você, ela está ali trabalhando e, pô, por que você não pode dar bom dia para ela? E eu trato o presidente da empresa e a moça, ou o rapaz, ou a pessoa que faz café para mim da mesma forma. E eu acho que isso é super importante para que você adquira confiança, passe uma boa mensagem, passe coerência do seu discurso versus as suas atitudes. E feedback, já estou chegando no finalzinho, galera, extrapolei um pouquinho uns minutinhos, mas é porque eu queria trazer que é uma ferramenta super importante, faz bem, mesmo quando não é bom, e você tem que fazer. E ainda mais nesse período, né? E uma dica, vai fazer feedback, abre a câmera. É muito ruim vocês fazerem um feedback, bater um papo assim, e só no áudio, só na conversa. Por quê? 59% de uma boa comunicação está relacionada à comunicação não verbal. Então, se eu tivesse aqui pura e simplesmente falando para vocês e com energia baixa, calado, olhando para o chão, vocês nem iam prestar atenção no que eu estava falando e vocês iam sair da apresentação. Então, é bom você ver a pessoa, saber como ela está reagindo, como ela está conversando com vocês. Então, foquem muito nisso, tá? E feedback é uma das ferramentas importantíssimas que eu uso para os meus liderados, para o meu líder, para os meus pares, para pessoas de outras áreas, porque ela se mostra muito produtiva quando você faz bem feito. Ela é muito assertiva. Agora, quando você faz mal feito, ela pode ser desastrosa, pode ser destrutiva. E qual a diferença entre as duas? Uma, você usa baseado em respeito e um bom ambiente e informação clara. A outra você faz através ou de desrespeito, sem levar informação, sem preparar o ambiente correto, e isso pode gerar um caos, não só para o seu liderado, digamos que eu estou fazendo como liderado, mas também para o time que vai propagar uma mensagem muito ruim. Então, feedback é um tema que dá para falar assim uma talk inteira aqui, entendeu? Mas eu coloquei bem curtinho porque não ia dar muito tempo. Então, foquem muito em ser assertivos, baseado nesses pilares, em preparar um bom ambiente, uma boa situação para vocês falarem, trazer situações, exemplos concretos daquilo. Não deixem, pelo amor de Deus, para fazer feedback uma vez por ano. Feedback é presente, gente. Vocês têm que conversar sempre com as pessoas que estão com vocês. Então, falem sempre, falem próximo ao evento, próximo ao ocorrido, valorizem quando for uma boa situação, falem abertamente que essa pessoa está mandando bem, e quando não for, chama no individual e conversa, e seja rápido com isso. E qual a base para um bom feedback? Na minha opinião, que é um presente para os líderes, pares, liderados, é a confiança. É você estabelecer essa boa relação, é você estar no dia a dia, é você estar vivenciando as situações e trazer com respeito a informação muito bem clara e bem dita para sua pessoa que você está dando feedback, no caso. E esse feedback, ele pode ou mexer em atitudes, performance ou um direcionamento. Então, eu vi alguns casos durante a pandemia, as pessoas procrastinarem um pouco isso, né? Deixar para lá, pô, vamos empurrar aqui e tal. Não estou a fim de falar hoje, estou com medo da reação dessa pessoa, ainda mais na câmera, ainda mais o que vai acontecer e tal. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer. Então, não fujam disso. E se for para mexer numa atitude da pessoa, ou em performance, ou dar um direcionamento, façam e façam rápido. Porque se você não fizer agora, em pouco intervalo de tempo, isso vai ser desastroso para você e para a sua equipe, tá bom?
Então, obrigado. Era isso que eu queria falar, um resumo bem rápido assim. E para mim, uma frase que eu acho que eu criei, eu já joguei no Google e não encontrei ninguém que falou isso. E para mim, um bom líder é aquele que faz o seu liderado ser feliz fora do trabalho. Mas o que eu digo com isso? Eu digo isso porque a pessoa está tão engajada que ela vai chegar em casa e ela vai chegar feliz, entendeu? Por mais que ela tenha problemas em casa, ela não já vai para o trabalho desmotivada, ou com dor de cabeça, ou sem vontade. Então, esse é um bom argumento para um bom líder, tá? E aqui alguns livros que eu já li, que eu gosto, que eu recomendo, mas também mandei para a Bru, e a gente pode divulgar para todos depois. Obrigado, galera. Era isso que eu queria trazer aí. Muito obrigada, Renato. Obrigada por compartilhar tanto com a gente. Acabei de enviar ali no chat os links com as referências. E daqui a pouquinho eu passo os outros artigos que tu me mandou também. Valeu. Agora eu vou passar a palavra para a Ana, para a Patrícia e para a Viviane, que vão nos falar sobre Employee Experience. Show. Eu vou compartilhar aqui a tela. Ai, meu Deus. O que vocês estão vendo aí? Tá certo? Tá certo, estamos vendo a tua tela. Em modo apresentação? Ainda não. Não? Então eu estou compartilhando a tela errada, eu acho. Só um pouquinho, olha. Perfeito. Ah, tá. Tá certo. Agora foi? Foi, agora foi. Show. E agora? Só um pouquinho. Pra gente conseguir controlar, Ana. Aí mas eu tenho que negar ou tenho que abrir isso aqui? Não, você tem que abrir o sistema. Gente, problemas técnicos. Aí pode não ser mexer nisso, não. Deixa, tu vai passando, então. Tá tudo bem. Show, então tá. Eu vou passar aqui, tá, gente? Podem falar aí. Vivi, que começa, Vivi. Passo a palavra para você. Pode. Bom, né? Vou apresentar a gente. Eu sou a Patrícia, a Ana Ribeiro e a Vivi. Nós três trabalhamos na Arctouch, é uma empresa de desenvolvimento de software. Nós três também somos da área de People Operations, né? A Ana tem aí um background bem grande na área de Design Thinking, Design de Serviço. Ela é formada em Psicologia e na Arctouch ela atua como recrutadora, né? Dentro do nosso time de People. E ela trabalha na área de recrutamento técnico desde 2016. Aí. A Vivi, ela é também formada em psicologia e ela hoje é a nossa gerente, né, da área, é a nossa People Operation Manager, e ela atua com o desenvolvimento de pessoas aí desde 2013. E eu sou a Patrícia, eu sou formada em administração aí, diferente das meninas, trabalho na Arctouch também, na área de People, e lá eu exerço o cargo de analista de RH, né? Eu entrei na empresa fazendo parte do time de administrativo e tem uns 2 anos quase aí que eu mudei para a área de People. Então, somos as três que possuímos um background aí bem diferente e vocês vão ver mais lá para frente quando as meninas forem explicando o qual isso é importante, né? Essa diferença de olhares sobre o projeto. Pode passar, Ana. Falando do projeto de Employee Experience, né, que é a jornada do nosso colaborador, né, a experiência que ele tem dentro do nosso processo, a gente começou a falar um pouco disso no final do ano passado, meado do ano passado, e a gente começou a estudar, assim. Então, a primeira pergunta que a gente acredita que a gente precisa fazer é: quais são as minhas dores, né? Quais são as dores do meu negócio hoje? Na época que a gente conversou sobre isso, a gente tinha ali o nosso EVP e a nossa retenção, né? Eram as nossas maiores dores, assim.
E a gente queria fazer um projeto que a gente conseguisse mudar a experiência dos nossos colaboradores dentro de todo o processo e conseguir tirar esses gargalos. E agora, quando a gente começou realmente a colocar a mão na massa, entrou-se mais uma dor. Como a gente vai continuar entregando valor para os nossos colaboradores nesse novo cenário, né? Que a Arctouch já trabalhava com trabalho remoto, mas não era todo mundo na empresa, era uma parte do pessoal era remoto, mas a gente tinha um escritório. E nesse novo cenário, tá aí todo mundo remoto. Então, como a gente faria para continuar entregando esse valor à galera, mesmo que esteja todo mundo trabalhando remoto? Então, a gente decidiu pelo projeto de Employee Experience, né? Por que a gente decidiu por isso? Quando a gente olhou para um dos nossos propósitos, né? Um dos propósitos da empresa é criar conexões significativas, né? Para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes, visto que a nossa empresa é uma empresa de desenvolvimento de software. Então, por que não a gente se preocupar com a experiência e a conexão significativa dos nossos colaboradores dentro dos nossos ciclos de vida, né, que a gente tem? Tem quando ele passa pelo processo de seleção, quando ele vem para admissão e todo esse ciclo de vida até a saída dele da empresa. Então, aí a gente decidiu tocar pelo projeto de Employee Experience dentro da empresa. E as meninas vão discorrer aí um pouquinho para vocês os próximos passos de começar o projeto. Show. Então, a gente conseguiu definir esse objetivo, né? Como a Paty estava falando, aí o objetivo do projeto, qual que eram as dores, né? Qual que era o projeto que a gente ia fazer. Mas, começando do início, né? A gente teve, na verdade, muita dificuldade de começar. E aí, até conversando com algumas empresas que a gente teve a oportunidade de trocar aí, a gente vê que muitas empresas hoje, né, enfim, está muito na moda esse tema, né, de questão de employee experience, e muitas empresas acabam fazendo, mas a maioria não sabe qual que é o conhecimento que está por trás, de fato, de um projeto como esse, né. Então, existe muito conteúdo sobre o tema, muitos livros, mas poucos deles falam sobre qual que é qual que é o primeiro passo, por onde eu começo, né, porque não existe, de fato, uma receita de bolo, né, não é essa a ideia, mas para a gente fez bastante sentido começar entendendo que trabalhar com Employee Experience é fazer um projeto de Design Thinking, né? Então, não só, claro, tem vários conhecimentos envolvidos, mas é o conhecimento base, né, para um projeto como esse. E aqui a gente teve várias reuniões, né, iniciais, assim, quando a gente pensou em começar esse projeto, que foram até um pouco improdutivas, assim, até a gente realmente conseguir colocar todo mundo na mesma página e entender aí por onde que a gente precisaria começar, né. Então, eu até não sei muito, né, o pessoal que está aqui, se é mais, enfim, RH, se já é um pessoal mais de design, mas eu achei super importante trazer uma base mesmo, né, então a Bruna falou um pouquinho lá no início, mas a gente começou por aí, começou entendendo, tá, o que é Design Thinking, né, de que forma, qual é a ideia disso, como que a gente vai utilizar esse conhecimento. E aí, até conversando também com algumas pessoas da área que eu digo a área de RH, a área de People, né, a gente viu que existe um certo preconceito com design thinking, assim, né? Então, aqueles termos da moda, até o Renato falou um pouco do novo normal, né? Então, tem alguns termos que a gente acaba criando um certo ranço, e aí o design thinking teve o seu boom, né? Teve também um momento que todo mundo estava falando sobre, e às vezes a gente cria esse preconceito e não vai a fundo, né? Conhecer melhor e estudar um pouco mais, assim. Então, por isso que é tão importante, na minha visão, a gente trazer o entendimento do design thinking para um projeto como esse. A nossa área de RH, historicamente, ela é uma área mais tradicional, então é uma área que detém muitos poderes, né? Então, com pouca transparência, muitos processos, né? Muita burocracia e pouco foco na necessidade das pessoas de fato, assim. E isso tudo, na minha visão, acaba chocando muito com os 3 principais pilares do design, né? Então, tu trazer os outros times para construir junto, tu perde poder, né? Tu não é mais o dono só daquele processo, tu cocria junto com as pessoas, né? Então, tem esse choque, tem a questão da possibilidade de errar na experimentação. O RH também é uma área que, historicamente, tem um medo muito grande de errar. Como é que eu vou experimentar alguma coisa aqui no meu processo seletivo e sair errado, né? E dar errado. Então, existe
muito esse medo, por isso que eu acho super importante a gente trazer essa desconstrução de um pensamento mesmo, de uma forma mais tradicional de pensar antes de começar a fazer um projeto aí de employee experience, né? E aí, como eu estava falando, da questão da forma de pensar do design, né, ter realmente esses 3 pilares o tempo todo, assim, pensando, né, com foco nesses 3 pilares, tem todas as etapas aí do projeto, empatia, colaboração, experimentação, né, a gente ter esse foco muito grande aí no cliente, no usuário, entender pela perspectiva dele, né, quais são realmente as soluções que vão criar, enfim, esse sentido e esse valor para esse público específico, né? Então, a gente ter esse olhar o tempo inteiro é bem importante. E aí, então, beleza, né? Fizemos essa desconstrução com o time, né? Em termos de conhecimento, aí, usando essa base da forma de pensar do design. E agora, como que a gente escolhe as ferramentas e o cronograma? E aí que foi que entrou realmente o conhecimento de design de serviço. Então, aqui a gente até traz uma questão do design thinking como o como, né? O design de serviço como o quê. Eu estava aí recentemente também lendo um texto da própria Livework, que para quem não conhece é uma consultoria aí, né, internacional de design de serviço, e eles traziam justamente essa ideia, assim, que a gente falou bastante aqui no nosso projeto, do design thinking ser o como, realmente a abordagem que a gente vai utilizar, né, e o design de serviço ser de fato o quê? Então, ferramentas, a estrutura e a entrega de fato, assim, né? Então, até pegando alguns exemplos, assim, muitas empresas de tecnologia têm uma área de UX, tem uma área de design de produto, e isso é muito legal, até envolver de diferentes áreas, mas essa também que já tem um conhecimento nessa linha, mas é muito importante entender que existe uma diferença de projeto de design de um projeto de design de produto para um design de serviço, assim, né? Principalmente quando a gente vai falar de ferramentas, assim. Então, o design de serviço aqui, a gente entendeu que, na sua essência, ele sempre vai carregar esses conceitos, né, de design thinking, mas com uma profundidade muito maior aí também em serviços. E quando a gente fala de RH, quando a gente fala de recrutamento e seleção, é um serviço, né, que a gente está oferecendo. Então, por isso que é bem legal a gente olhar para isso. Nos ajudou bastante a entender quais eram as ferramentas que a gente ia começar a utilizar num projeto como esse. E como, por exemplo, aí também a gente utilizou como primeira ferramenta no nosso processo de recrutamento, né, no projeto que a gente fez focado em recrutamento, o Service Blueprint, que é uma ferramenta bastante focada em serviço, nos ajudou bastante já no início a gente poder sistematizar aí o entendimento que a gente tinha sobre o nosso processo seletivo, né, então essa ali do ladinho é uma fotinho que fala um pouquinho, que é do nosso blueprint mesmo que a gente desenhou, as ações do candidato, né, on stage, backstage, a gente poder mapear ferramentas, enfim, tudo que a gente tem que envolve aí esse serviço. Aqui eu deixei uma dica de site que a gente utilizou bastante, utiliza até agora, que é um site que realmente traz várias ferramentas, depois eu posso mandar aqui também, várias ferramentas de design de serviço, e o legal é que já traz também focado em diferentes etapas, né, então até falando um pouquinho do próximo slide já, a gente também utilizou o Design Thinking para criar o cronograma desse projeto, né? Então, beleza, qual que vai ser o passo a passo, como que a gente pode utilizar de alguma forma para nos guiar? Aquele site que está no slide anterior, ele traz as ferramentas, inclusive por etapas, então se quiser procurar um pouco mais uma ferramenta que casa mais com a parte de imersão, de pesquisa, né? Consegue utilizar bastante o site. Então, aqui do lado também é uma fotinho do nosso cronograma, né? Então, a gente fez aí essas etapas muito em cima dessas etapas que o próprio Design Thinking traz, né? Então, imersão, observação, definição, a ideação até, enfim, a prototipação ali. E o que é legal também, que já desconstrói também algumas coisas, né? Então, pegando aquela questão do mindset, também desconstrói essa questão da gente querer partir aí de fato para já identificar aqui um problema, qual que é a solução. Não, então a gente vai entender, a gente vai estudar, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai falar com diversas pessoas envolvidas para depois de fato a gente poder realmente começar um processo aí de ideação, né? Então, foi um pouquinho do que a gente utilizou para construir esse cronograma. E aí, ok, né, definimos aí então um pouco do cronograma, quais vão ser algumas das ferramentas que a gente vai utilizar. Por onde começar, né? Como que a gente vai definir aí uma jornada de fato para a gente iniciar mapeando?
a gente entendeu bastante a necessidade de tocar 2 projetos em paralelo, um bem focado na parte de recrutamento e um focado mais interno, né? Então a gente chamou de Recruiting Journey e Employee Experience. O recrutamento é algo super importante aqui para a gente na ArcTouch, né, para o nosso negócio, e a gente precisava mesmo ter um trabalho muito focado nele. A gente também tem aqui muita participação ativa de vários dos funcionários mesmo, né, das áreas internas participando do processo de seleção. Então, nosso foco também estava em entender como é que estava a experiência deles participando desse processo, né? Então, a gente fez algo bem completo. A gente começou, como eu falei, desenhando esse Service Blueprint para a gente sistematizar bem certinho o que a gente entendia sobre esse serviço. A gente mapeou todos os stakeholders também. Então, o processo seletivo também é um processo que envolve diferentes áreas aqui na ArcTouch. Então, a gente mapeou todos os envolvidos até para a gente entender quem que a gente deveria envolver e quem que a gente deveria conversar mais sobre esse processo também, né? E aí eu vou chamar a Vivi para falar um pouquinho melhor agora sobre a parte de Employee Experience. Isso. E na parte do Employee Experience, o que a gente entendeu é que, diferente da jornada de recrutamento, que é meio que linear, porque você tem uma ordem cronológica de etapas definidas que o candidato ele vai passar por aquele processo. Óbvio que tem alguns casos que você vai ter exceções, você vai fazer ajustes, enfim, né? Mas ele não é o que acontece de maneira geral. Dentro do Employee Experience, a gente percebeu que essa jornada ela não é linear. Então, cada pessoa vai tocar em pontos dessa jornada em tempos diferentes. Então, dando um exemplo, talvez o tempo em que eu vou levar para ser reconhecido pelo meu trabalho vai ser 1 mês. Então, no primeiro mês eu já consigo ter um reconhecimento de alguma forma bem explícita em relação ao meu trabalho. Mas a Ana pode passar por esse processo de ser reconhecido só daqui a 6 meses, por exemplo, né? Então, cada um vai passar por cada ponto disso que a empresa oferece, e daí eu acho que esse é um ponto bem importante quando a gente fala nessa questão da construção do processo do Employee Experience para a empresa, que ele tem que estar bem alinhado com qual é a realidade do teu negócio, né? Qual é a realidade da tua estrutura organizacional também. Porque quando a gente procura literatura, ou artigos, referências, enfim, e a gente olha para o processo de Employee Experience, você consegue ver que existem já blocos bem definidos. Então é a entrada, é o processo de desenvolvimento, é o processo de reconhecimento e é o processo de saída. E esse é o ciclo do funcionário e é isso que tu tem que olhar. Mas será que é mesmo? E será que se eu não tenho um processo estabelecido para alguma dessas questões, na prática a experiência não acontece, né? Então não é o processo que define a experiência que a pessoa vai ter. E isso é bem importante. E isso foi algo que foi super trabalhoso para a gente de entender no início quais eram as coisas que faziam parte dessa jornada do funcionário, então, dentro da ArcTouch. E aí a gente foi entendendo que, para além da complexidade do que existiam de marcos, também existia uma complexidade de personas, né? E de que, a depender de cada marco, a gente deveria olhar características diferentes dessas personas. Então, para alguns processos, vai fazer diferença a gente olhar para o tempo de casa que essa pessoa tem, porque o tempo de casa, em relação àquele processo específico, vai mudar a experiência completamente e o significado que a pessoa coloca em cima daquele processo. Para alguns outros, vão ser só relacionados às áreas. Então, quando a gente começou, inclusive, esse processo, a gente tinha uma suposição, era uma hipótese nossa, de que a equipe técnica, a equipe de desenvolvedores, a equipe de projetos, enfim, tinha uma experiência e uma jornada completamente diferente das áreas que eram de suporte. Então, das áreas de TI, de suporte de TI, de infraestrutura, né, de people e da área administrativa também. Então, a gente entendeu que a gente precisava verificar se isso era uma verdade, porque era uma suposição nossa. Então, a gente convidou pessoas de diferentes áreas e fez a seguinte pergunta para elas: quais são os marcos mais importantes para você da tua trajetória dentro da ArcTouch?
E aí elas foram trazendo, eu me lembro muito bem do primeiro dia, opa, a gente tá falando aqui do onboarding, do início, eu me lembro quando teve o meu primeiro hackathon, eu me lembro quando eu tive a minha primeira promoção, meu primeiro reajuste. Então a gente foi pegando esses marcos e foi entendendo que essas partes da jornada eram coisas que eram super significativas, mas que não significavam que eram experiências completamente boas, né? Então isso foi uma coisa que a gente deixou muito claro também. Os marcos, eles não só são coisas positivas, mas coisas que também te frustraram, coisas que você esperava que acontecesse que não aconteceram, né? Então também entender um pouco desse outro lado na jornada, né? Pode passar, por favor. E aí, contando um pouquinho da nossa experiência, até eu acho que para deixar bem claro, como a Paty falou, a gente começou a pensar nisso no ano passado, começamos a colocar em prática mesmo em abril desse ano, e é um processo que ele está em andamento. Então, aqui, a gente não vai mostrar para vocês resultados, conclusões que a gente já tirou, coisas que a gente modificou, porque é um processo em construção, mas acho que vale a pena a gente trazer um pouco do que a gente tem vivido com isso, né? E quando a gente começou, a gente, na verdade, tinha se perguntado, tá, por onde que a gente começa? Então, vamos começar pelo começo e vamos olhar para o processo de onboarding. Quando a gente foi pensar no processo de onboarding, a gente identificou que tinham parceiros dentro da empresa que a gente precisava colocar dentro desse projeto, mas de uma forma que a gente precisasse engajar e mostrar a importância e o que a gente queria com isso, de forma que a gente não repelisse essa pessoa, no sentido de que, vocês vão fazer isso para modificar o meu trabalho ou para criticar o meu trabalho. Então, a gente começou com o time administrativo, e ao conversar com eles sobre esse processo, falar, vamos fazer do onboarding, eles disseram, tá, a gente acabou de passar por um processo de desligamento, por que a gente não começa por aí? Porque isso tá fresco na nossa cabeça. Então, vamos começar falando da saída, que a gente aproveita as conversas que a gente já teve. Beleza, parecia fazer sentido. Fomos lá, então, mudamos de onboarding, vamos começar pelo processo de saída. Olhando hoje, a gente percebe que não foi a melhor escolha que a gente fez. Foi super importante, porque trouxe pra gente bastante conhecimento. Das conversas que a gente já teve, a gente já consegue identificar pontos que a gente pode melhorar na experiência de todo mundo, não só do usuário, mas também de quem executa o processo, né? E por que hoje a gente já não começaria por esse processo da saída, embora ele seja bem importante? Porque quando a gente volta lá no objetivo que a gente traçou no início, ele não tem uma entrega de valor direta nesse momento. Então, sim, é importante que a pessoa saia bem da empresa, é importante que ela passe por uma experiência boa de saída. Isso interfere, inclusive, no que ela pensa sobre a gente, no que ela vai contar para as pessoas fora e dentro da empresa, né? Então, a gente quer manter uma boa relação e a gente quer manter uma conexão que a gente criou aqui dentro e a gente não quer deixar uma experiência no final arruinar toda uma história que essa pessoa teve com a gente, né? Então, é super importante, é super rico. Mas, ao mesmo tempo, hoje, quando a gente volta lá para o objetivo, que talvez foi o que naquele momento a gente esqueceu de olhar, porque, tipo, vamos fazer e aí vamos começar por isso aqui, porque isso aqui foi que eles demonstraram a abertura de fazer, a gente pensa, bom, agora a gente teve que parar essa parte, esse processo, porque pra gente tem alguns pontos desse assunto que não dá pra gente tocar nesse momento e a gente teve que pular para uma outra. Mas uma coisa muito importante que a gente aprendeu nesse passo, e aí eu quero trazer o exemplo aqui para vocês, porque foi bem significativo para a gente tem um escritório nos Estados Unidos, e isso dá a possibilidade, em alguns momentos, para as pessoas serem transferidas para lá. Para isso acontecer, como uma pessoa vai sair de um contrato no Brasil para um contrato nos Estados Unidos, ela precisa passar por um processo formal de rescisão. Então, ela passa por um processo como se ela estivesse sendo desligada da empresa. Quando a gente fez essa conversa, ficou muito claro o quão simbólico isso é para a pessoa. E o que isso significa na experiência dela e no senso de pertencimento, sabe? Dela com relação ao Arquitect. Então, a gente percebeu que isso é um ponto, talvez, da experiência que a gente precisa trabalhar para essas pessoas que estão sendo transferidas não carregarem esse significado de estou me desligando da Arquitect. Sim, o processo não vai mudar. A gente vai ter que igual fazer a rescisão da pessoa. Mas como é que a gente ressignifica isso, né, para que tenha um outro entendimento para ela do que está acontecendo? Eles vivem isso, né? Opa. Passa para mim, Ana, por favor.
E aí, alguns pontos, né, aproveitando que a gente queria trazer de coisas que a gente precisa olhar e que a gente olhou para poder construir esse projeto, né? Pode passar, Ana. Então, algumas questões que são importantes da gente olhar. O primeiro são quais são as áreas que a gente precisa envolver e como é que a gente vai fazer para elas engajarem. Uma preocupação que a gente teve muito grande foi não pode ser o projeto da RH. Porque a gente está falando da experiência da pessoa como um todo e de todas as pessoas que fazem parte dessa empresa. Então, não só quem usa o serviço, mas também para quem presta o serviço. Como é que a gente engaja essas pessoas nesse processo? O segundo ponto é entender quem são as pessoas impactadas. Então, quem são as pessoas que, se a gente mudar alguma coisa aqui ou ali, vão sentir a mudança nessa experiência, né? E aí ter isso bem mapeado, inclusive quais são as diferenças, né? O terceiro ponto é escolher ferramentas, e daí esse aqui eu acho que é super legal de dizer que a gente não precisa ter uma super infraestrutura para poder fazer acontecer. A gente tem utilizado ferramentas que são gratuitas ou que já fazem parte do nosso pacote de trabalho no dia a dia, como por exemplo o Google Forms, um Google Docs, né? Enfim. Então, a gente usa coisas que a gente já tem, né? E coisas que estão disponíveis no mercado. O Service Blueprint, por exemplo, que a Ana mostrou ali, é uma ferramenta que é gratuita. A gente tem usado bastante o Miro também, para fazer essas interações mais em conjunto com outras pessoas. É importante o tempo que você tem disponível para fazer o projeto, porque é um projeto que, se você deixar, ele não tem fim. Tu pode sempre voltar e olhar e avaliar a experiência, né? Então, é bom que você estabeleça quais são os seus deadlines, quanto tempo você tem para fazer, até para você poder adaptar. Então, a gente tem um monte de gente para entrevistar em relação ao processo. Mas será que vale a pena entrevistar todo mundo, por mais rico que a gente saiba que é entrevistar pessoas? Então, em alguns momentos, a gente manda questionário. E aí, a depender do que vier, a gente conversa melhor com as pessoas, né? E o último ponto é olhar para os dados que você já tem. Porque às vezes a gente tem bastante informação já que a gente pode usar e a gente acaba esquecendo disso. Então, pesquisas que a gente faz na empresa, pesquisa de clima, entrevistas de desligamento, por exemplo, tem bastante conteúdo. Então, quais são os dados que você já tem internamente, que você pode analisar e que às vezes você pode começar por aí. Às vezes esses dados vão te mostrar quais são as dores reais que você tem do negócio que você precisa trabalhar, né? Então, a gente adaptou para os projetos, a gente já fez, como eu falei, a gente começou pelo processo de saída e agora a gente está trabalhando no processo de reconhecimento. A gente usou estratégias diferentes, né, com grupos diferentes de pessoas. Utilizamos a matriz CSD, que busca identificar quais são as certezas que existem em relação ao uso daquele serviço, quais são as suposições que a gente tem e quais são as dúvidas, os questionamentos que a gente gostaria de ter resposta nesse processo. A partir disso, a gente cria algumas hipóteses e vai conversar com as pessoas para validar. Ou vai juntar elas numa sala, ou vai fazer entrevista em grupo. Enfim, a gente tem utilizado e testado, acho que isso é super, super importante, maneiras diferentes de fazer. Então, a gente faz a gente viu como foi, se a experiência foi legal, a gente repete com outro. Se não funcionou também, a gente pensa numa maneira diferente de fazer. E assim a gente vai iterando ao longo de todo o processo, se adaptando realmente à nossa necessidade e à necessidade das pessoas, né? O que é super importante que a gente sentiu, é muito importante deixar muito claro que essas conversas, quando vocês estiverem colocando pessoas diferentes dentro do grupo, essas conversas, elas não são de crítica do trabalho do outro, porque é muito fácil a gente cair nesse lugar, né? Então, se as pessoas não gostam do jeito que a Paty faz o trabalho, por exemplo, e essa não é a melhor maneira de se colocar isso, né? Mas se eu tô falando de alguma coisa que é a Paty que faz, a Paty pode entender dessa forma, uma crítica ao trabalho dela. E não é isso do que a gente está falando. A gente está falando das coisas que a gente ouviu que as pessoas em algum momento já comentaram, de questionamentos que chegaram já para a gente, de coisas que a gente já percebeu e que a gente vai colocar ali para a gente poder investigar e entender melhor, né? Então esse é o ponto. Não é a crítica sobre o trabalho do outro, né? É realmente todo mundo olhando junto para construir alguma coisa, uma experiência melhor, né? Pode passar. E aí, só para finalizar, então, né, a gente quis trazer aqui essa questão mais de como começar, né? Como a Paty e a Vivi falaram, a gente está em andamento ainda com esse projeto.
Mas para a gente foi bem desafiador esse início aí, todo esse entendimento, toda essa construção inicial, então foi bacana a gente poder ter compartilhado aqui também, mas um projeto de Employee Experience vai muito além disso, né, é muito grande, como a gente falou, aí tem várias coisas para serem feitas realmente, e não existe essa receita de bolo, tem que ir entendendo o que funciona para cada contexto, para cada empresa, mas esse é o legal, assim, porque tu pega várias mãos de várias áreas, com várias percepções diferentes, e pode realmente construir o que faz sentido, né? Outros conceitos são super importantes em termos de trabalhar com projetos de Employee Experience, então, como a Paty falou, a questão do EVP, qual que é o diferencial que a empresa realmente oferece, né? Marketing, como que tu está comunicando interna e externamente, todos esses pontos, todos esses diferenciais, né? Tudo que tu quer reforçar em termos de cultura, e a questão do Employer Branding, né? Que também tem muito a ver com isso aí, como tornar externo aí tudo que tem de bom nessa cultura, né? E a gente está super disponível aí para trocar mais também, né? Pessoas que estão passando pelo mesmo processo, querem começar, enfim, a gente está bastante disponível para trocar. E esses são os nossos contatos, se vocês quiserem também entrar em contato aí. Beleza? Obrigada, gente. Maravilha. Muito legal ver o case todo assim. A Ana já fazia parte da organização, mas nunca tinha visto. Eu adorei saber como funciona na prática para vocês. Obrigada, meninas. Bom, vamos para as nossas perguntas agora. A primeira delas vai para o Renato. Quem fez foi o Tos, ele avisou que ia ter que sair, mas que depois vai assistir. Renato, ele deu parabéns pelo trabalho e gostaria de saber como você lida com problemas de conflito entre as pessoas, conflitos que não se dissolvem ao fim da discussão, e quais estratégias costuma usar. Vocês estão me ouvindo? É porque eu tirei o fone. Estão ouvindo? Ah, beleza. Sim, tá bom o som. Nossa, isso daí é diário, né? Não tem jeito, entendeu? Então, é a base das relações. Então, eu vejo muito que é muito baseado em conversa, sabe? Então, é você incentivar que as pessoas se conectem pelo sentido daquilo que elas estão falando. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma percepção de algo que uma outra pessoa falou, é porque de alguma forma essa outra pessoa passou essa mensagem. Então, eu tento incentivar muito que a pessoa se coloque no lugar da outra como ouvinte, de fato ouvinte, entendeu? E eu tenho inúmeros casos diários, esse tipo de situações como essas acontecem. E é natural e sempre vai acontecer. Agora, se você promove um ambiente de respeito e de conversa, acho que usando esses artefatos assim de colocar a pessoa em se colocar no lugar da outra, eu acho que funciona bem. Legal. Obrigada, Renato. A próxima para as mulheres da Arquitect. O André Almeida quer saber se vocês tiveram alguma resistência por alguma outra área da empresa em relação à atuação do projeto. Olha, eu acho que como a Vivi trouxe ali para a gente tentou fazer isso ser muito... O Employee Experience é um projeto construído a várias mãos, né? Então, a gente tentou fazer, e a gente está fazendo, na verdade, que isso seja cada um tenha o sentimento de pertencimento àquele projeto. Então, como a gente não está nesse papel de julgar a atividade que, no caso, eu estou exercendo, a gente está falando sobre o contexto geral dessa atividade, eu acho que a gente não enfrentou tanta resistência, não. As pessoas estão aceitando bem, né? Eu acho que em um momento no passado a gente até criou um receio, porque a gente quis fazer uma alteração num processo, ainda não fazia parte do projeto em si, e a gente sugeriu algo que a gente achava que ia melhorar a experiência, né? Que estava relacionada com os aniversários, os presentes de aniversário de casa. E aí, no final, o que a gente achava que ia ser uma coisa super legal acabou sendo não tão bom para quem executava o processo, porque daí quem executava de fato, que fazia compra dos presentes, que enviava, etc e tal, sentiu que não fazia parte. E com razão, porque a gente nunca teve essa conversa em conjunto, né?
Então, o que a gente aprendeu é que a gente sempre tem que envolver as pessoas nas conversas, né? Então, desde o início, a gente tem trazido essas pessoas, tem explicado o que é o projeto, qual é a nossa intenção, o que a gente quer ter como objetivo, perguntado para elas se elas acreditam que faz sentido para elas, se elas acham que aquilo vai ter um resultado bom para elas também, né? Então, acho que ter envolvido as pessoas nessa conversa desde o início facilitou bastante para que a gente não tivesse resistência. E sempre que a gente percebe que tem alguma coisa que não está rolando, a gente chama para conversa. Então, vamos entender por quê, o que está acontecendo. Tem alguma coisa que não está clara? Tem alguma coisa que a gente precisa ajustar à tua realidade, né? Então, acho que é meio por aí, assim. Legal, obrigada. Renato, próxima pergunta para ti é da Maria. Ela quer saber em relação à transparência. Como achar o equilíbrio entre ser transparente e expor vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo transmitir segurança para a equipe? Como que tu lidas com isso no teu dia a dia? Maria sempre com ótimos pontos, né? Adorei também. Eu acho assim que será que vulnerabilidade é ruim hoje em dia? Eu acho que você chegar, toda empresa tem problema. Eu estava conversando, inclusive, com o Rafael Gomes, que está aqui. Eu estava conversando com ele semana passada. Toda empresa tem seus problemas, suas dificuldades. Se elas não tivessem dificuldades e problemas, não precisava da gente. O que a gente tem que pensar muito é como resolver. Então, às vezes, você transparecer, deixar claro que o problema existe, mas você precisa resolver de alguma forma, demonstra humildade. Então, humildade por reconhecer aquela vulnerabilidade e dar total transparência de que estamos com um problema e eu acho que a gente tem que resolver de uma boa forma e sendo juntos e até compartilhando decisões, entendeu? Então, nesse ponto, Maria, eu acho que é até legal, claro, que você sendo muito honesto e sincero e cuidadoso na fala, né? Também não vai chegar lá, ai meu Deus, tá tudo errado. Todo problema não é assim, que aí você pode perder o time. Mas eu considero isso, você fazendo isso demonstra humildade e um potencial de tentar resolver. Legal, manter equilíbrio. Obrigada. Bom, a próxima pergunta é do Rafael Rocha, sobre o projeto de Employee Experience. Ele gostaria de saber qual a parte mais difícil até agora e qual foi o principal aprendizado que vocês tiraram até aqui. Pergunta difícil essa aí. Gente, é um desafio. A gente é bem feliz assim de ter a Ana para ajudar a gente, porque ela tem um know-how muito bom e ela realmente serve como uma guiadora da gente aí no processo do uso das ferramentas. Mas desculpa, gente, trabalho de casa, tem os cachorros aqui, né? Mas eu acho que para mim, assim, eu falando por Patrícia, eu acho que conseguir transformar as suposições e dúvidas, né, que a gente falou ali do CSD, que são as certezas, suposições e dúvidas que a gente tem daquele processo visto de todos os envolvidos, de quem toma o serviço e de quem executa. Para mim, transformar essas suposições e dúvidas em perguntas para a gente poder validar elas é um desafio assim, muito grande. Toda vez que eu falo com as meninas, gente, eu não consigo. Na verdade, meu ponto de vista é esse. O desafio é tu não querer validar, né? Porque às vezes a gente vai com essa ideia de, beleza, então vou validar aqui a solução que eu tenho. Mas na verdade tu não é esse, né? Mas acho que são vários desafios, muitos aprendizados, até trazendo em termos de recrutamento, assim, a gente fez muito com o time todo de recrutamento, assim, aí fez várias conversas com todos os stakeholders, e a gente tinha muitas verdades no processo de recrutamento, muitas coisas que a gente acreditava, assim é assim por causa daquilo, assim é assado por causa daquilo outro, e aí tu vai fazer uma primeira conversa e já quebra tudo que tu achava que era uma super verdade, assim, sabe? Então, a gente, enquanto time de recrutamento, estar fazendo esse projeto e olhar para essas respostas e conversar com essas pessoas e ver que, tipo, em algum momento se criou essa verdade que na verdade não sei de onde veio, né? Que não é verdade, e aí tu realmente começa a pensar, tipo, beleza, né? Tu vai quebrando, acho que essas amarras, assim, né? E vendo que realmente vai fazer várias coisas positivas, assim. Eu acho que um dos grandes desafios é lidar com o sentimento que isso causa na gente, né? Porque a gente tem tanta certeza,
absoluta daquilo e na primeira vez que alguém te diz completamente contrário, tu começa a pensar, putz, tava fazendo tudo errado até agora, né? De onde é que tu começa a se questionar, assim? Então é muito desafiador lidar com esse desafio, né? Dessa percepção, desse choque de realidade e de manter a cabeça aberta para não tentar ficar encontrando justificativas do porquê que foi assim até agora, né? Legal, trazer esse olhar mais externo mesmo, vocês sendo de dentro da companhia. Bom, a próxima pergunta para o Renato. A gente está com um tempinho quase programado para fechar, mas como o pessoal fez bastante, a gente está no online, se vocês puderem ficar mais um pouco, agradeço. Da Priscila Albuquerque, ela perguntou quanto seria um ciclo curto, Renato, interessante para as metas de crescimento? Se seria 6 meses. Olha, crescimento eu acho que é algo contínuo, tá? Eu não gosto muito de travar em períodos, porque tem muita variável na jogada aí, né? Então, tipo, tem entregas, tem comportamentos, tem soft skills, hard skills, tem muita coisa envolvida. Mas aí, olhando para o processo, geralmente as empresas aplicam metas corporativas de 1 ano, certo? E boa parte das empresas fazem uma avaliação, seja usando Ninebox ou qualquer outro método, naquele período, naquele momento, entendeu? Então, se você avalia o seu profissional uma vez por ano, digamos em dezembro, se ele fez algo errado em novembro, aquilo vai ser o que vai ser latente. Se ele fez algo bom ao longo do ano inteiro e aí fez alguma coisa errada, é aquilo que vai ficar ponderado. Então, eu gosto muito de falar de acompanhamento e crescimento contínuo. E aí, olhando em metas, eu gosto muito de pensar as metas corporativas e quebrar elas em pequenos entregáveis, porque isso vai gerar engajamento. E aí, quando eu falei na apresentação lá que dificilmente as pessoas, pensando em engenharia, tá? Que é o meu mundo, vão ficar mais do que 2 anos na empresa, então eu tenho que trabalhar para que essas pessoas fiquem 6 meses a mais, 1 ano a mais. E como isso? Trazendo objetivos reduzidos, mais claros. E aí, OKRs, que eu venho usando já desde 2017, mais ou menos, é uma boa ferramenta, porque eu pego os objetivos globais, transformando eles em objetivos locais, seja uma tribo, um squad, alguma coisa, e o time participa. O time se engaja em construir aqueles objetivos que vão atingir aquele principal. E a gente tem feito de ciclos de 3 meses. Mas não quer dizer que entregamos todos os OKRs, vou promover alguém. Não, não é isso. Eu acho que uma coisa não diz a outra. O acompanhamento e a evolução aqui tem ligação indireta com uma promoção, mas uma promoção está atrelada em muito mais variáveis aí, entendeu? Mas são esses ciclos que eu tenho usado. Legal. E uma pergunta que amarra os 2 temas. Então, quem quiser responder, do Bruno. Ele falou que existe uma contradição entre uma boa experiência do colaborador, que pode inclusive ser proporcionada por uma boa liderança, mas, no entanto, a gente sabe que a operação laboral exige muitas vezes a contenção de investimentos em benefícios ou políticas que beneficiem o colaborador. E a pergunta é, como conciliar esse antagonismo entre a busca da empresa por se manter competitiva no mercado e essa busca de olhar o colaborador como um ser dotado de necessidades sensíveis que precisam ser atendidas? Você falou que é para todo mundo? Quem quiser responder. Eu posso responder do meu ponto de vista e elas falam também do ponto de vista delas. De fato, isso é um ponto importante e é bem antagônico mesmo. E uma coisa que eu gosto de pensar é o salário emocional da pessoa. Então, tipo, digamos que a pessoa está bem abastecida, de um salário adequado perante a função dela, ela tem benefícios que atendem aquela função e aquilo que ela entrega. Eu olho muito o salário emocional, que é tudo o resto que é intangível. Então, ela tem um bom ambiente, ela tem flexibilidade, ela tem autonomia, transparência, liberdade, poder de fala. E isso tudo aqui vai gerar engajamento e motivação. E eu olho muito para isso daqui. Dinheiro todo mundo quer, claro. Eu quero crescer, eu quero ser promovido, eu quero ganhar méritos e promoções. Mas esse ponto aqui do salário emocional é super importante nesse momento.
Então, eu tento focar muito nisso daqui e fazendo essa pessoa evoluir, crescer e dando liberdade, transparência do momento adequado que eu consiga uma evolução. Porque, e ainda mais numa pandemia, né, pode estar muito casado e a empresa ainda não pode tomar riscos, não pode promover alguém, então é super válido segurar um pouco. E, de fato, não é fácil, parece aqui no speech, parece que é fácil, não é fácil, mas se você tentar olhar o salário emocional, talvez ajude. Eu diria que é sempre, acho que essa é uma das coisas mais desafiadoras, assim, e aí falando do ponto de perspectiva de people também, que é tu sempre conseguir fazer esse equilíbrio, né, entre o que é necessidade do negócio e o que é necessidade da pessoa. E eu gosto muito dessa abordagem de gestão de singularidade, né, porque a necessidade de cada indivíduo vai ser diferente. A gente precisa olhar para ela, que era um pouco daquilo que o Renato estava falando, de você conhecer quem é cada pessoa, né, que está ali na tua equipe. Então, as necessidades elas vão ser atendidas de formas diferentes dessas pessoas que estão na empresa. E eu acho que também tem um ponto que é super importante a gente manter as pessoas porque a gente quer, porque é importante para o negócio, para os resultados, mas a gente também tem que reconhecer que a gente tem o nosso limite. Às vezes a pessoa está buscando alguma coisa que a gente, enquanto empresa, de fato não pode oferecer. E ela tem o direito dela de escolha, de olhar para aquela experiência dela, entender que aquele lugar não faz mais sentido para ela e que naquele momento ela está decidindo sair. E tudo bem se a gente entendeu que a gente podia ter realmente feito o melhor que a gente fez para aquele profissional, naquele momento, naquele contexto, né? Então, eu acho que a gente também tem que reconhecer as nossas limitações. E um ponto que o Renato falou que é super importante, que é a questão da transparência, sabe? Então, se eu tenho alguém que está exigindo de mim algo que nesse momento eu não posso dar, eu tenho que ser sincero com essa pessoa e dizer para ela, nesse momento eu não posso dar por isso, 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 sabe? E às vezes só isso já é suficiente para a pessoa sair dessa conversa super engajada. Ela não recebeu o que ela queria, mas o que ela queria mesmo era perceber que essa conexão aqui existe, que ela não se perdeu, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas bem importantes. Legal. Agora que eu descobri esse recurso de reações que vocês estão... Adorei. Gostou? Novos tempos, né, Bruno? Cheio dos recursos tecnológicos. Próxima pergunta para o Renato, da Jéssica Chaves. Ela perguntou: em um ambiente onde existem prazos apertados, isso exige que as pessoas trabalhem algumas vezes além, ou em um cenário que as prioridades ainda não estão claras, e o time precisa trocar muito de foco, como manter o engajamento do time e ainda assim deixando claro o propósito? Como reforçar isso no dia a dia? Acho que foi mais de uma pergunta. Só para vocês saberem, eu e a Jéssica, a gente trabalha juntos há, acho que uns 7 anos. E ela sempre me coloca nessa sinuca de bico, assim, sabe? Ela sempre me joga umas perguntas as mais difíceis, geralmente. E uma resposta para mim, não existe uma fórmula, para mim, não existe uma... Não é matemático isso. Mas eu parto do pressuposto que ser transparente, e até puxando o gancho da pergunta da Maria, que foi muito boa, das vulnerabilidades, porque isso não deixa de ser uma vulnerabilidade. Isso, às vezes, demonstra ou uma falta de organização, ou objetivos não tão claros ainda. Então, eu parto do pressuposto que, vai mudar alguma coisa, é bom chegar para o time, eu estou mudando por isso, isso, isso. Eu preciso que a gente mude por isso, isso. E a gente precisa chegar lá. Sei que não é o melhor modelo, mas já vamos pensar como que a gente pode fugir para que na próxima vez a gente não tenha esse problema. Então, eu tento exercer isso. De fato, não é fácil e não dá para resolver 100% dos casos, mas eu parto do pressuposto que transparência, demonstrando vulnerabilidade, sendo humilde, de reconhecer o problema e tentar mudar, é uma boa ferramenta. Entendeu? Boa. Obrigada, Renata. E para a Arquitouch, o Rafael perguntou, Rafael Rocha, como a pandemia influenciou no projeto de Employee Experience? Vocês conseguiram seguir? A gente tem seguido, eu acho que uma das perguntas que a gente se fez foi, mas a gente está pegando um monte de informação de um contexto passado, de experiência passada,
que talvez não caiba mais nesse novo contexto. Então, a gente está tentando sempre ter esse olhar, né, de entender que os contextos são diferentes e o que cabe, o que não cabe. Um cuidado muito grande, porque como a gente precisa envolver muitas pessoas e conversar com muitas pessoas e pegar informação de muitas pessoas, nesse momento a gente já está lidando com tantas questões, né, pessoais e profissionais, que pode acabar se tornando mais um peso, né? Então eu tenho que arranjar mais um tempo para fazer mais essa conversa, para falar mais sobre isso. Então a gente tem tido esse cuidado, assim, de como é que a gente mede, como é que a gente não deixa as pessoas super sobrecarregadas com isso. Não é obrigatório a participação, então realmente só faz quem engaja, quem acha que é importante e quem consegue e pode contribuir. Acho que a gente tem que ter esse entendimento também, né? Essa compreensão de equilíbrio nesse momento. E um dos motivos pelos quais a gente não deu continuidade à questão do desligamento foi por isso, né? Então, nesse momento de pandemia, faz sentido a gente ficar perguntando para as pessoas sobre um processo de desligamento? Não faz sentido. Então, vamos parar aqui e vamos falar sobre outras coisas que são muito mais relevantes nesse momento, né? Então, acho que foi dessa maneira que a gente se afetou aí no projeto de Employee Experience em função da pandemia, assim, é isso que eu vejo, que a gente está tendo que contornar, né? Mas que na prática, assim, a gente não tem visto grande impacto. A gente tem conseguido fazer com a velocidade que a gente tinha planejado, as coisas estão caminhando, então tem sido tranquilo, assim. Bom, eu vou fazer as duas últimas perguntas para a gente não estourar tanto tempo assim dos nossos convidados. Renato, tu pode dar alguns exemplos, por favor, de metas qualitativas que motivam bastante as gerações mais jovens? Eu acho que muitas coisas, se você depende da empresa, né, do modelo de negócio, do propósito da empresa, mas se vocês conseguirem olhar muito para questões sociais, questões de impacto relacionadas a pessoas, ajuda muito. Então, ao invés de uma meta do tipo, entregar 10 features em tanto tempo, para uma meta de entregar essa feature, vai fazer com que as pessoas tenham uma capacidade de receita em X% e de melhoria do seu estilo de vida, do seu potencial de vida. Então, você, no fim das contas, tem uma entrega de feature, mas essa daqui tem uma motivação social, de impacto em alguém. E esse alguém pode ser você até, pode ser sua família, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa. Então, se você tentar levar metas focando nisso, eu acho que traz um engajamento e propósito muito bom assim para o time, sabe? Sempre pensando no próximo, porque isso também, desde que as pessoas estejam bem abastecidas ali de um bom salário, para que não gere um incentivo perverso, né? Porque se você não foca na qualidade, digamos que a pessoa não está bem abastecida, você não foca na qualidade e sim na quantidade, elas vão burlar o sistema para poder entregar e serem valorizadas por isso. Então, por isso que eu falo de focar em qualidade e não tanto em quantidade. Boa. E a última pergunta para a gente encerrar o evento, para os dois temas. Hoje, como vocês fazem para medir a performance e sucesso, tanto de atividades de liderança como de employee experience? Como podemos trabalhar com métricas e como provar o valor entregue? Foi do André Almeida e a última pergunta ali do nosso bate-papo, do nosso chat. Boa, essa daí. Quem gostaria de começar? Vamos começar, meninas? Ou eu falo? Para mim, né? Olha, do ponto de vista de entrega, assim, eu não gosto muito de atrelar metas de entregáveis assim por pessoa, do tipo, uma pessoa corrige 10 bugs ou entrega 5 features em um mês. Outra pessoa entrega 3 features. Inevitavelmente a gente vai ter comparações e isso não é legal, porque às vezes o contexto dessa pessoa é um, o contexto dessa é outro, a senioridade dessa aqui é um, a senioridade dessa é outra, a complexidade da atividade é diferente. Então eu tento fugir. Ainda tem muito grau de subjetividade em uma avaliação assim, mas do ponto de vista de métricas, eu gosto muito de usar dentro do time de desenvolvimento para que o time de desenvolvimento tenha conhecimento
do andamento das suas atividades e consiga entender os gargalos e consiga eliminar desperdícios, atacar lead time, melhorar a eficiência e eficácia. Isso é um ponto. Do ponto de vista de líderes, não estou com essa maturidade ainda de medir a eficiência de um líder com um time, porque isso está muito subjetivo ainda. Então, é muito na conversa, no engajamento e nas entregas finais enquanto equipe. Tá? Então, eu não tenho um ferramental assim para dizer, esse líder está entregando bem por essa e essa métrica ainda. Mas é um caminho, é uma possibilidade de se chegar lá. Só que eu gosto muito também de conversar muito com as pessoas. Então, eu preciso dar um feedback para um líder, eu converso com os desenvolvedores desse líder. E aí eu consigo fazer um modelo meio que 360 meu, entendeu? E eu consigo engajar mais, consigo trazer mais informação. Legal. Eu vou falar um pouquinho, até pensando em processo seletivo, depois eu deixo o Employee Experience para a Vivi, para a Paty responder. A gente até, trazendo um pouquinho da jornada de recrutamento, uma das coisas bem importantes que a gente avaliou lá no início é que a gente tinha um índice muito grande de desengajamento no nosso processo seletivo. Então, 40% dos nossos candidatos nos rejeitavam e não eram rejeitados, né? Então, desistiam, paravam de responder, não queriam mais participar do nosso processo. E isso foi levantando muitas flags, assim, né? Então, por quê? Porque as pessoas não estão querendo, enfim, e tem muito a ver com a experiência que a gente oferece mesmo, né? Então, um processo longo, um processo cansativo, a gente ouvia alguns feedbacks, assim, não fazia pesquisa com candidatos para entender quais eram os principais gaps também. Então, a gente pegou esse dado e aí a gente quer, claro, tem a ideia, né? Depois que a gente finalizar todo esse processo de recruiting journey, que a gente possa aplicar algumas pesquisas no NPS mesmo de processo seletivo, acompanhar essas taxas de engajamento, enfim, para entender se teve realmente um dos resultados esperados, que é realmente esse engajamento no nosso processo, que seja uma boa experiência aí, né? Então, essa é uma das métricas que a gente vai acompanhar nesse sentido. Falando de Employee Experience, eu diria que vai depender muito do que é a realidade da empresa, de cada um. Tem empresas que são muito focadas em métricas quantitativas, né? Mas quando a gente está falando desses processos que fazem parte do ciclo de desenvolvimento do funcionário dentro da empresa, a gente está falando de coisas que às vezes nem são de curto prazo. Às vezes são coisas de médio e de longo prazo. E às vezes não são quantificáveis, às vezes são qualitativas mesmo. São coisas que a gente vai perceber por feedback. E daí também não dá para a gente pegar os feedbacks e dizer uma quantidade de feedbacks positivos e negativos só para a gente poder quantificar, sabe? Então, tem muitas coisas que, da mesma forma, por meio de pesquisa, por meio de questionando as pessoas a respeito daquela temática específica, a gente vai entender. Uma das dores que a gente tem é em relação ao processo de critérios claros de promoção e aumento de remuneração, né? Como o Renato falou, ainda existe muita subjetividade dentro do processo de avaliação, porque ele não é simplesmente um checklist que você vai lá, marca, e aí marcou todos os boxes, está pronto para passar para o próximo nível, né? Não é um videogame. Então, essa é uma das coisas que a gente vai poder entender por meio de feedbacks, se o sentimento de justiça que as pessoas têm em relação a um ciclo que rodou ou movimentos que aconteceram, ele melhorou, ele piorou. A gente roda internamente a pesquisa do Great Place to Work como uma medida também em vários pontos, né? Então, essa é uma das questões que está lá, estou trazendo como um exemplo, né? Então, é uma medida que a gente pode ter referência, porque lá eles trazem qual é a satisfação que as pessoas têm em relação àquele tópico específico. Então, lá a gente tem em relação às lideranças, lá a gente tem em relação à comunicação. Então, a gente espera, obviamente que não dá para olhar só para esse dado, né? Mas a gente espera que, se a gente mudou uma parte da jornada que diz respeito às lideranças, a gente deveria conseguir sentir o impacto disso quando a gente rodar essa pesquisa, né? Mas não dá para simplesmente só se prender
o resultado da pesquisa e não coletar os feedbacks, não entender as percepções, não voltar a conversar com as pessoas. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Não é só conversar agora porque a gente tem o interesse de ouvir como é, mas essa conversa ela precisa ser constante, porque senão a gente mata o processo de iteração, né? A gente entende que a gente fez, entregou, tá pronto e a gente não precisa mais olhar para isso. A gente vai olhar só quando a bomba estourar, né? Então a gente tem que estar fazendo esse exercício de realmente retomar e de conversar com as pessoas. Então eu diria que dentro do Employee Experience, por esses processos, eles não serem processos tão quantitativos, iriam numa linha um pouco mais qualitativa para essa avaliação, né? Legal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma verdadeira aula estar aqui com vocês essa noite. Super inspirador. E agradeço também todo mundo que esteve aqui com a gente e quem ficou até o final para ouvir. A gente está gravando o evento, depois a gente vai disponibilizar também para o público. E já sabemos a data do próximo, então, dia 27 de agosto. A gente aguarda vocês lá. Um beijo, boa noite. Tchau, Bruna. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Tchau, Se gente. cuidem. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.